Meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao canal Sintonia. Eu sou o médico Thiago Leal e se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você foi diagnosticado com depressão, ansiedade ou algum familiar ou amigo seu. E aqui a gente vai abordar uma dúvida muito comum, que é o seguinte: os antidepressivos, eles afinal engordam? Eu vou dizer para vocês quais antidepressivos engordam e quais fossem até o contrário. Tem antidepressivos que emagrecem, são usados até para tratamento de perda de peso e compulsão alimentar. Então, se você gosta desse tipo de assunto, fica no vídeo até o final, que eu vou te contar um por um diversos antidepressivos e classes e os efeitos deles sobre o peso. Bom, meus amigos, deixe-me me apresentar. Meu nome é Thiago Leal, eu sou médico, sou um filósofo também, e pesquisar e falar sobre antidepressivos e prescrever para pacientes é o meu dia a dia, é o arroz com feijão dos meus atendimentos. Então, se você quer saber mesmo se antidepressivos engordam ou não, você vê no lugar certo. Inclusive, se você quiser saber os efeitos colaterais de outros medicamentos psiquiátricos, eu fiz outros vídeos sobre isso. Eu fiz um vídeo sobre se remédios psiquiátricos viciam ou não e como fazer para não se viciar, quais viciam, quais não, diferentes classes, não só antidepressivos, falei de estabilizadores de humor, antipsicóticos, etc. Eu vou deixar o link aqui em algum lugar do vídeo, vai aparecer na tela para vocês e vai estar na descrição dos vídeos também. Antes da gente começar o vídeo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixar uma curtida, se você gosta desse tipo de conteúdo, porque o canal é muito pequeno e cada incentivo que eu recebo me ajuda muito a continuar o projeto para a gente levar educação para as pessoas. Bom, vamos ao tema do vídeo. Antidepressivos engordam ou não engordam? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que alguns engordam mesmo e outros não engordam nem um pouco e até emagrecem. A gente tem desde antidepressivos que engordam muito, até aqueles que engordam assim moderadamente, aqueles que promovem um ganho de peso muito baixo, aqueles que são neutros com ganho de peso e aqueles que realmente emagrecem e que são tratados até para tratamento de obesidade ou tratamento de compulsão alimentar. E eu vou falar de todos eles. Eu vou abrir uma tabela aqui, vou explicar cada um deles um por um. E a gente tem que, quando fala desse assunto, lembrar de uma coisa. A própria depressão em si já é uma condição que geralmente engorda as pessoas. Depressão e ansiedade, muitas vezes, fazem as pessoas comerem mais e deixarem de fazer exercício, porque elas buscam mais prazeres imediatos, né? Ficam mais desmotivadas, buscam ali uma dopamina fácil e ficam desmotivados para fazer um exercício. Então, a própria depressão em si muitas vezes engorda. Então, isso aqui é um fator que tem que estar em mente quando a gente fala de antidepressivos. Às vezes, vai ser prescrito para você até um antidepressivo que tem como efeito colateral engordar um pouquinho, mas como você estava deprimido e não estava fazendo atividade física, estava comendo muito, própria melhorada da depressão, o próprio fato de você melhorar a depressão já vai te emagrecer, tá bom? Então vamos aqui para essa tabela que eu vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, aqui a gente tem uma tabela com diversos antidepressivos, né? As diversas classes de antidepressivos diferentes. E esse material foi tirado aqui do Up to Date, que é um material educacional, né, de educação continuada para médicos. Geralmente médicos assinam, né, para ficar se atualizando dos novos artigos, dos novos consensos. Eu não vou aqui divulgar esse material para vocês porque, assim, é um material assinado, se paga uma assinatura, né? Eu não sei se teria algum problema com os direitos autorais do vídeo se eu divulgasse aqui, né, o link aqui do artigo. Eu vou deixar o link, pelo menos, do site em si, se você é um profissional de saúde por acaso, ou gostaria, talvez, de ler artigos para médicos, né? Eu não recomendo, se for um paciente, ler artigos educacionais para médicos, mas se for da área da saúde, vai ficar o link aí para você assinar esse serviço. Bom, aqui a gente tem nessa tabela escrito em inglês, né?
Aí ele é todo em inglês, nada em português, tá? Aqui a gente tem essa tabela escrito Side Effects of Antidepressant Medications, que é basicamente efeitos colaterais das medicações antidepressivas. Aqui a gente tem escrito aqui nesse azul aqui que eu tô apontando, né, minha esquerda, drug, que se refere a remédio, né? Aqui são vários efeitos colaterais dos remédios. E aqui a gente tem o que interessa pra gente, que é weight gain. Weight gain é ganho de peso em inglês, tá certo? Aqui a gente tem a classe, né, dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, aqui que eu tô apontando em azul. E esse é a classe mais comum aí de remédio prescrito. A gente vai entrar em outros, mas é o que mais comum, né? É mais comum quando se inicia depressão, até nos vários protocolos se inicia por aí. A gente tem aqui o citalopram e o estalopram, que são medicações muito prescritas, né? Aqui a gente tem que essas duas medicações causam mais um com relação a ganho de peso. Os efeitos colaterais nessa tabela estão estipulados de 0 a mais 4. Então, o mais 1 significa assim, que o estalopram e o estalopram causam sim algum ganho de peso, mas é baixo. De 0 a 4 é baixo, é 1. Então, assim, não é um remédio que vai te causar aí um grande efeito colateral de ganho de peso. A gente tem aqui embaixo deles a fluoxetina. A fluoxetina está colocado aqui como 0, mas, na verdade, a fluoxetina não é neutra com relação ao peso, porque muitas vezes os pacientes perdem peso usando a fluoxetina. A gente tem a fluvoxamina, que está sendo muito prescrita para o toque, né? Aí a gente tem aqui mais um também, a paroxetina, que é muito popular, que tem a liberação normal XR, e a XR tem a liberação mais lenta, causa menos efeitos colaterais. A gente está aqui com mais 2 para ganho de peso. E a sertralina aí, que é um dos meus remédios favoritos, porque geralmente não causa efeito colateral, com mais 1 para ganho de peso. Bom, gente, eu só queria lembrar vocês que nem todo mundo vai sentir todos os efeitos colaterais aqui. Vão ter pessoas que vão ganhar peso usando sertralina e vão ter as que não vão ganhar nenhum peso. Vão ter as que vão ficar totalmente neutras com relação ao peso. E vão ter até as que vão emagrecer, porque elas estavam deprimidas, comendo demais, não fazendo exercício, vão melhorar a depressão, vão ter um corpo mais saudável. Aqui a gente tem outros efeitos colaterais, que é efeito anticolinérgico, tontura, insulina-agitação e tudo mais, efeito gastrointestinal, mas nem todo mundo vai sentir tudo, tem gente que não vai sentir nada disso aqui. E a sertralina geralmente é uma medicação que não causa efeito colateral. Causa muito pouco, é uma das que menos causa. Então, assim, gente, só para lembrar que não é só porque aqui tá escrito que você vai ganhar, que você pode ganhar um peso aqui, que você vai ganhar, entendeu? Às vezes você vai tomar um antidepressivo e não vai ganhar peso nenhum. Aí a gente tem aqui os antidepressivos atípicos, né? Ou agentes atípicos. E a gente tem a bupropiona. Com relação a ganho de peso, ela tá aqui escrito 0, mas na verdade a bupropiona, ela emagrece bastante os pacientes. Às vezes o paciente perde aí 6% do peso, 10% do peso, eu já vi. Principalmente se for associada à naltrexona também. E a bupropiona mais naltrexona é um tratamento cientificamente comprovado para perda de peso e para compulsão alimentar. Aí a gente tem aqui a mirtazapina, que tem mais 4 de ganho de peso. Aí você vai falar assim pra mim: doutor Thiago, por que alguém passaria um remédio que engorda tanto como efeito colateral? Geralmente os pacientes engordam com mirtazapina, às vezes não, mas geralmente engordam. Você tem que entender que alguns pacientes deprimidos, eles estão muito magros, ou porque eles já eram magros antes, ou porque eles pararam de comer devido à depressão, entende? Às vezes a pessoa muito deprimida, ela para de comer, vai emagrecendo e tudo mais, principalmente às vezes se ela tiver sintomas psicóticos, delírio, alucinação, assim, envolvidos na depressão, paranoia, a pessoa para de comer mesmo. Então a mirtazapina, ela dá muita fome, e para algumas pessoas com dificuldade de comer e tudo mais, às vezes ela é muito importante. Então, assim, o efeito colateral para algum paciente, para outro é um benefício, entende? Então, por isso que essa medicação ainda é usada. Ela é usada muito numa depressão que tem características muito ansiosas. E ela é uma ótima medicação também para dormir. Ela é muito boa
ela induz um sono, assim, muito bom. A gente tem aqui a desvenlafaxina, que o ganho de peso dela não é conhecido, né? Não era conhecido na data do artigo. Eu acho que esse artigo aqui é de 2021 ou 2022, não lembro. A gente tem a venlafaxina, que às vezes não causa ganho de peso ou causa mais um. A gente vê que não é uma grande coisa, né? Venlafaxina e desvenlafaxina são os mais comuns quando a gente fala dos inibidores da recaptação de noradrenalina, os noradrenérgicos, né? Serotonina e noradrenalina. A gente tem os moduladores de serotonina, os mais comuns aí, a trazodona e a vortioxetina. Elas causam, assim, ou não causam aumento de peso, ou causam mais um ou nada. A gente também tem a amitriptilina, que para ganho de peso ela causa mais 4. E aqui a gente está falando das medicações tricíclicos e tetracíclicos. Eu não uso muito essas medicações aqui porque elas têm alguns efeitos aí, né, cardíacos. Então não é uma coisa que eu uso muito. A gente também tem a nortriptilina, que causa mais 1, clomipramina, que causa mais 4 também. Então, assim, com relação esses acho que são os principais antidepressivos que estão sendo prescritos aí hoje em dia. E vocês viram aí o quanto que eles engordam ou não. Vocês viram que alguns antidepressivos causam muito ganho de peso, isso não é sempre ruim, e que alguns causam muito pouco, né? Então, com relação à tabela, é isso que eu queria dizer para vocês. Bom, pessoal, agora nós vimos aí a tabela, nós vimos quais antidepressivos engordam ou não, quais emagrecem, a magnitude dos efeitos colaterais deles. E eu espero que você saia daqui mais educado do que quando você entrou, né? No sentido não de educação, mas de conhecimento. Bom, se vocês quiserem saber que outros tipos de remédio engordam, antipsicóticos, estabelecedores de humor, ou tiver algum remédio específico, como risperidona ou lítio, deixa aqui nos comentários quais remédios você quer ver, quer saber. Eu posso fazer outros vídeos sobre as classes aí mais pedidas, tá bom? Era isso que eu tinha para dizer para vocês. O motivo pelo qual os antidepressivos engordam ou emagrecem envolve uma bioquímica bem complexa de fluxos de dopamina e serotonina em diferentes regiões do cérebro, né? No hipotálamo e outras regiões. Envolve a leptina, que é um tipo de hormônio específico. Então, assim, se você quiser saber tudo isso, deixa nos comentários também, ou nas minhas redes sociais, que eu posso vir estudar mais e trazer conteúdo desse tipo para vocês, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom.